Olá, você, meu amigo, minha amiga de RH, ou você que não é de RH, mas gosta desses assuntos relacionados à gestão de recursos humanos. Estou aqui para falar mais um tema, né, que me foi pedido aí, política de cargos e salários, né? O que é política de cargos e salários, né? Então vamos falar rapidamente aí nosso passar para você o que é a política de cargos e salários, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like aí, um gostei, como seja, né? Peça também assuntos para a gente estar discorrendo aqui com vocês, ok? Política de cargos e salários. Toda empresa tem uma política formal ou não de como ela vai fazer a gestão de cargos e salários. Normalmente, quando a gente desenvolve um plano de cargos e salários, a gente já cria a política de cargos e salários. Por quê? Ela é importante porque ela vai definir quais são as regras do jogo, né? Ou seja, quais são as regras que vão nortear a gestão de cargos e salários da sua empresa, ok? Pessoal, não copie política de outro, fazer copia e cola de política, né? Cada empresa tem a sua peculiaridade. Construa a sua política, né? Você pode até pegar com os colegas ideias, né, de políticas, mas construa a sua política de cargos e salários, né? Moldado às suas necessidades. Então, a política de cargos e salários, ela é a regra do jogo, onde ela tem que ser aprovada por um mais alto escalão da empresa, ok? Ela estabelece os critérios, todos os critérios da gestão de cargos e salários, né? Eu vou mostrar alguns critérios para a sua manutenção, de como será o crescimento profissional, enfim, ela estabelece os critérios, né? Que vão nortear a gestão de cargos e salários. Vamos ver alguns critérios, né? Salário de admissão e efetivação. Então, por exemplo, ela vai falar como será o salário de admissão e como será o salário de efetivação, né? Tem empresa que, por exemplo, não tem na política salário de admissão, é só salário, né? Ou seja, não tem o salário de admissão e efetivação diferenciado, né? Ela não diferencia salário de admissão e efetivação na sua tabela salarial, ok? Mas na política isso precisa ficar definido, ficar claro, para que você tenha uma regra padrão, né? Da mesma forma que o aumento por mérito. O que é o aumento por mérito, né? Então, nesse caso aqui, ele está falando em aumento salarial do profissional sem mudança de cargo. Eu sou assistente administrativo, continuo como assistente administrativo e vou ter um aumento por mérito, por merecimento, ok? E eu escrevo na minha política quando isso ocorre, né? Promoção é a mesma coisa, e aí eu falo, ó, promoção é quando existe uma alteração de cargo, desde que este cargo esteja numa posição diferente do cargo que eu ocupo, né? O exemplo que eu sempre dou é, eu era assistente administrativo e passei para assistente de vendas, né? Os dois cargos estão no mesmo grupo salarial, os dois cargos têm a mesma importância relativa dentro da empresa. Então, não é uma promoção, né? É o que a gente chama de alteração de cargo. Eu estou mudando de cargo dentro de um mesmo grupo salarial, né? Cargos são similares, dentro da mesma faixa salarial. Então, na minha política, eu vou escrevendo, deixando claro o que é um aumento por mérito, o que é uma promoção, o que é uma alteração de cargo, quando os cargos vão ser revisados, né? Porque o cargo pode ser revisado
em alguns momentos, né? Ele teve novas atribuições, ou ele deixou de ter atribuições, né? Muda o perfil do cargo, mudou o perfil do cargo, ele precisa ser revisado. E isso precisa constar na sua política de cargos e salários. A revisão de salário é a mesma coisa, né? Eu preciso colocar, uma coisa é revisão dos salários como um todo, ou seja, acordo coletivo, né? Outra coisa é a revisão dos salários via revisão das tabelas salariais, onde eu vejo a competitividade da empresa, acompanhamento de mercado, né? E isso não é sempre. A empresa, tempos em tempos, vai avaliar a sua competitividade com o mercado e fazer as devidas revisões salariais. Aumento salarial. Na política, eu posso estabelecer quais são os prazos para o aumento salarial, quais são os procedimentos para conceder aumento salarial. Então, eu estou colocando aqui para vocês alguns exemplos de critérios, você pode ter os seus, né? Mas só alguns exemplos de critérios que você pode adotar na sua política de cargos e salários, né? Essa revisão da política de cargos e salários, ela também não pode ser sempre, né? Porque se toda vez que você estiver mudando a sua política de cargos e salários, algum problema tem, né? Então, muito cuidado com isso, ok? Vou dar um exemplo, né? Porque a política de cargos e salários, vocês viram lá que ela vai refletir diretamente na gestão de pessoas, nos assuntos de contratação, nos assuntos de enquadramento, né? De aumento por mérito, promoções, mas também ela vai refletir, né? Vai definir a gestão do plano de cargos e salários. Por quê? Ela vai definir os critérios para a criação, reclassificação, extinção de cargos, a atualização da própria estrutura de cargos e salários, né? Então, ela vai atuar na gestão do plano também. Vou dar alguns exemplos de política, né? Para você, eu vou estabelecer, olha, competitividade, a empresa tomará como base a MAP, a média aritmética de mercado, né? Eu estabeleço que a minha tabela salarial ela vai adotar como critério a linha de tendência média de mercado, média aritmética de mercado. Estabeleci isso. A tabela salarial vai ter 5 faixas, né? Com 10 grupos salariais. O salário de admissão vai ser na faixa 1 e o salário de efetivação na faixa 2. O aumento por mérito ele tem que obedecer ao critério de imediatamente a faixa superior, ele não pode pular faixas, né? E quem é elegível ao aumento por mérito? O funcionário que atingiu uma avaliação de desempenho nota 4, né? Detalhe importante, não façam da avaliação de desempenho o foco com aumento salarial. A avaliação de desempenho tem que ter o foco em desenvolvimento. Toda empresa que coloca o foco da avaliação em desempenho em aumento salarial, ela perde o objetivo principal da avaliação de desempenho, ok? Foco da avaliação de desempenho é desenvolvimento. Se ele foi bem ou mal, ele pode ou não ser o quê? Elegível a um aumento. Percebem a diferença? Pois bem, promoção, né? Defino que no mínimo uma promoção de 10% do salário, né? São elegíveis à promoção quem atende os requisitos mínimos do cargo, bem como uma avaliação de desempenho, né? Então percebe que cada critério que eu estou colocando, eu estou definindo, né? E a política, ela vai ser, o RH é guardião da política. E ele vai falar, olha, só pode ou não pode, né? Já foi definido e aprovado. Aumentos salariais. Olha, os aumentos salariais só podem acontecer, não podem acontecer nos meses de julho, novembro e dezembro. Não podem ser superiores a 15%, né?
o gestor pode solicitar um aumento desde que tenha verba, né, prevista. Então, percebe que a política de cargos e salários ajuda, bem feita, ajuda em muito a gestão de recursos humanos, né? Você não precisa ir a todo momento falar com a diretoria, né? Porque a diretoria já aprovou a política e você vai simplesmente aplicar a política. Orçamento, o budget, né? É importante trabalhar com budget em RH e cada vez mais as empresas estão participando. Por quê? Eu tenho orçamento para dar aumento salarial? Tenho. Não tenho? Não vou ter aumento salarial, ok? Uma vez que eu tenho o orçamento, eu consigo fazer uma gestão melhor da aplicação desse orçamento em cargos e salários, né? A revisão dos cargos compete ao RH a manutenção das descrições, avaliações e classificações do cargo. Compete ao gestor solicitar ao RH estas revisões, ok? O RH não pode ficar com tudo para si, não pode ser responsável diretamente pela manutenção. Por quê? O gestor muda as coisas na área e muitas vezes o RH não fica sabendo, né? E aí, se você tem uma auditoria da qualidade, ela te pega porque você não atualizou a descrição, que o gestor não te informou a atualização, ok? E a revisão dos salários também, né? Você define, olha, vai ser pesquisa anual para revisar a tabela salarial, né? Dentro dos mesmos padrões da pesquisa que originou a construção da pesquisa salarial, da tabela salarial, ok? Então percebem, gente, a política salarial é algo que, se bem feita, ela ajuda e muito, né, a gestão de recursos humanos. E a diretoria aprovou, a diretoria definiu e ela passa a ser regra do jogo. Apesar que muitos diretores, né, burlam as políticas, mas se o diretor começa a burlar muito a política, a bagunça vai ser generalizada, ok? Então a política de cargos e salários ela serve para te ajudar a fazer uma melhor gestão da sua estrutura de cargos e salários e aplicação dela junto aos funcionários, ok? Espero que tenha ficado claro, tenha atendido a sua dúvida, né? Qualquer coisa, me liga, manda e-mail, sempre no final do vídeo eu deixo aí os meus contatos, né? E a gente pode conversar bastante. Até o próximo, fica com Deus.